Olá, meus amigos, muito bom dia. Que Deus abençoe a todos vocês. Que o Senhor Jesus Cristo derrame do seu Espírito sobre todos vocês, para que vocês venham servir como fontes por onde quer que vão. É o desejo de Deus fazer você ser como a fonte que jorra e constantemente está jorrando, seja nas tribulações, nas angústias, seja nos dias de sol ensolarado, seja nos dias de tempestade, não importa. Quem é fonte está sempre jorrando água viva. Eu gostaria de dividir com vocês, nesta manhã, uma palavra que falou ou tem falado muito forte ao meu ser. Obviamente, fala também com aqueles que ouvem e prestam bastante atenção. O apóstolo Paulo escreveu uma carta para os cristãos de Corinto. E ele repreendeu aqueles cristãos porque eles estavam se conduzindo de maneira inconveniente. E quando eles receberam essa carta, eles ficaram muito tristes, muito abatidos, porque Paulo foi muito forte, incisivo. Ele falou a verdade que liberta. Ele mostrou as feridas que faziam aquelas pessoas doentes. Então, ele depois escreve dizendo assim: olha, eu até cheguei a me arrepender de ter mandado essa carta, porque entristeceu vocês muito, mas eu tenho certeza que essa tristeza que vocês têm não foi provocada por mim, mas pelo próprio Espírito Santo. Em outras palavras, ele fala assim. Mas ele diz assim, concluindo a sua mensagem dirigida pelo Espírito Santo. Ele diz: a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Então, quando a pessoa conhece a verdade, ela vive na mentira, ela vive no pecado. Mas quando ela conhece a verdade, ela fica, e se ela é sincera, ela fica pensando: puxa vida, como eu errei, como eu tenho errado, puxa, mas também, poxa, não era para falar assim tão duro comigo. Mas a pessoa fica triste, fica em conflito dentro de si, pensando por que ela era assim ou que ela tem sido assim. Ela peca, fica triste, mas é como Paulo fala, explica: a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Quer dizer, a pessoa vai ficando triste, entristecida, até que ela cai em si e diz: não, eu não vou fazer mais essas coisas que eu tenho feito erradas, eu vou mudar de vida, eu vou mudar de atitude. Enfim, ela toma atitude que vai vir ao encontro daquilo que Deus quer. Quer dizer, há tristezas que produzem arrependimento. São as tristezas de Deus. Tristezas de Deus. Mas, quando a pessoa se arrepende, ela se arrepende sinceramente, aí ela não fica mais triste, ela fica alegre. Por quê? Porque aquela tristeza de ter considerado seus caminhos errados e se voltado para Deus, se arrependido, deixado o seu pecado, aquela tristeza sai e dá lugar à alegria. Então ela não se arrepende mais. Mas a tristeza, ele diz, a tristeza do mundo opera a morte.
A tristeza do mundo é essa tristeza que a gente tem visto por aí aos montes, né? As pessoas cometem os seus erros, as pessoas cometem os seus pecados e insistem neles. E esses pecados, você sabe, o salário do pecado é a morte. Então, quando a pessoa comete o pecado, ela vai sofrer as consequências do pecado. Se ela não se arrepender, ela vai sofrer as consequências do seu pecado. E aí vai trazer tristeza mesmo, tristeza de morte. Nós vemos isso no caso de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele ficou arrependido do ponto de vista segundo o mundo, porque o arrependimento segundo o mundo é justamente aquele sentimento de pesar, que não é um sentimento de arrependimento, mas é um sentimento de remorso. A pessoa fez o mal e ela se sente assim pesarosa porque ela prejudicou alguém, mas ela não se arrependeu. Então, a tristeza do mundo leva as pessoas a terem remorsos, mas o remorso não resolve. Judas sentiu remorsos e acabou se matando. Quer dizer, o remorso dele trouxe realmente a morte, porque ele não aguentou, ele acabou se matando. Mas a tristeza que vem de Deus, aquela tristeza profunda, leva ao arrependimento. Quer dizer, como é que você vai saber que a sua tristeza é de Deus ou é do mundo? Você vai saber quando há arrependimento. Se é de Deus, há arrependimento. Você muda de atitude. Você muda imediatamente de atitude. Mas quando a tristeza é aquela tristeza como a tristeza de Judas, remorso, a pessoa não se arrepende, ela torna a fazer a mesma coisa, ela vai cometer os mesmos erros mais adiante. Então, essa tristeza é para a morte. Então, se você está sentindo tristeza de Deus, é para o seu próprio bem. Deus está mostrando para você que você tem que mudar de atitude, que você tem que se arrepender, que você tem que se curvar diante dele, pedir perdão. Enfim, você tem que se voltar para ele de todo o seu coração, de maneira sincera, pura, verdadeira. Então, esse arrependimento que provocou essa tristeza vai trazer alegria. Você vai ficar alegre, vai ficar feliz, porque você vai se desfazer de uma tonelada que tem estado sobre os seus ombros. Agora, se você não se arrependeu, quer dizer, você tem uma tristeza por conta de um remorso, você fez uma coisa ruim e não se arrependeu, você ficou depois com remorso, mas você não se arrependeu porque você continuou fazendo, você fez outra vez, você foi se repetindo. Quer dizer, essa tristeza aí é para a morte. É isso aí, minha amiga, meu amigo. Se você gosta, amém. Se você não gosta, paciência. É como nós falamos ontem. Aliás, foi o Senhor Jesus que nós falamos ontem. A porta é estreita. A porta é estreita. A porta estreita é a porta da dificuldade, é a porta do sacrifício, a porta do arrependimento, a porta do coração contrito, abatido, que se volta para Deus. Mas a porta larga, essa, minha amiga, meu amigo, ela faz causar, às vezes, aquela comoção, mas não leva a pessoa a se arrepender. Ela faz sentir-se como não arrependida, mas tocada pelo sentimento de pesar pelo mal que ela fez e não se arrependeu e não mudou a maneira de ser. Eu espero ter
tê-los aberto os olhos para com a sua vida, a sua salvação, a sua alma. Quando nós falamos diariamente aqui, quando nós trazemos aqui diariamente uma palavra, é para tentar, eu estou tentando alimentar a sua alma. Porque se ela for alimentada, bem nutrida, então ela pode ser salva. Mas se ela for largada de lado e você cuidar apenas do seu corpo físico, então a sua alma vai morrer. Fica aí a receita para a sua alma. Se você sente a tristeza de Deus é para o seu próprio bem. Mas se você sente a tristeza do mundo, que é remorso, é para a morte. Deus abençoe a todos e até amanhã, neste horário, em nome do Senhor Jesus.